Ok, então, boa noite a todos, gente. Vamos começar então com o treino da apresentação do nosso aluno de mestrado, Arthur, que pretende defender então agora, provavelmente dia 12 de dezembro, né? Já coloquem nas suas agendas. Então, o Arthur tem mais ou menos 40 minutos para apresentar, e aí depois a gente entra com os questionamentos, tá bom? Pode ficar à vontade, Arthur. Obrigado. Qualquer coisa, dê um grito que eu não consigo enxergar vocês, tá, prof? Não, pode deixar, fica tranquilo. Boa noite, gente. Meu nome é Arthur Laude. Hoje eu vou apresentar, então, o meu projeto para obtenção de grau de mestre em ciência da reabilitação, intitulado Benefícios dependentes da idade na reabilitação com realidade virtual. Indivíduos mais jovens com tendência de Parkinson apresentam maior melhora na destreza manual. É um ensaio clínico simples cego, orientada pela professora doutora Fernanda Sequete. Começando pela contextualização e pela definição da doença de Parkinson, simplificadamente, ela é um distúrbio neurológico decorrente do acúmulo de corpos de Levy nas células nervosas e da degeneração dos neurônios dopaminérgicos na substância negra. Ela foi primariamente descrita por James Parkinson no seu artigo Shaking Palsy, no ano de 1887, no qual, nesse artigo, ele era um relato de casos de 6 pacientes que apresentavam os sintomas da, então, doença de Parkinson. Esse gráfico é bem legal, de um artigo da Lancet de 2015, no qual mostra, no passar dos anos, o avançar dos sintomas da doença de Parkinson, começando até 20 anos antes dos sintomas motores, começando com sintomas então, de constipação, de distúrbios do sono, distúrbios do olfato, até o começo dos sintomas motores. Aqui eu deixei destacado os 3 sintomas que formam a famosa tríade parkinsoniana, que seria a bradicinesia, a rigidez e o tremor. Falando um pouco da epidemiologia da doença de Parkinson, é considerada a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo. No Brasil, há 220 mil casos registrados, mas provavelmente esse número é maior porque o registro não é obrigatório aqui no Brasil. Questão de prevalência, os homens apresentam de 1,5 a 2 vezes mais chances de serem acometidos pela doença. E globalmente é projetado até 12 milhões de diagnósticos até o ano de 2040. Hoje a gente tem aproximadamente entre 1,5 milhão a 2 milhões de casos registrados globalmente. Entrando um pouco na parte dos sintomas motores e o membro superior. Aqui, que nem eu falei antes da tríade parkinsoniana, eu deixei destacado a bradicinesia, então a lentificação dos movimentos, a rigidez articular, conhecido como também o fenômeno da roda denteada, e o tremor. Falando um pouco do tremor, ele é importante porque ele é o primeiro sintoma motor que aparece em aproximadamente 90% dos indivíduos estudados. Esse 90% dos indivíduos estudados foi no estudo de monge mais recente de 2021. Tem um artigo de Hohenhar, mesmo da escala de estadiamento de 1967, no qual, de mais de 600 indivíduos analisados, de 70% a 80% dos indivíduos, os sintomas começaram com o tremor, principalmente no membro superior. Entrando um pouco mais na parte da destreza manual, que é o foco do nosso trabalho, uma definição da destreza manual, ela é a capacidade de executar movimentos coordenados das mãos e dos dedos, essenciais para movimentos como agarrar, manipular objetos com precisão. Na doença de Parkinson, déficit na produção de força e na coordenação das mãos podem comprometer significativamente essa habilidade, restringindo então prejudicando a independência dos indivíduos, que pode ocorrer tanto nos estágios mais iniciais até nos estágios mais avançados da doença. Então, a doença de Parkinson acaba por causar movimentos imprecisos, uma baixa suavidade no movimento das mãos, a dificuldade de realizar movimentos finos, como também a dificuldade de alcançar e agarrar objetos. Como falei anteriormente, então, o acometimento da destreza manual leva a um acometimento das atividades de vida diária, que leva a uma pior da qualidade de vida e pode causar um isolamento social do indivíduo, casos de depressão e ansiedade podem surgir, e isso então diminui bastante a qualidade de vida do sujeito com a doença.
Embora a terapia com, presumente com Prolopa, Levodopa, ofereça benefício no manejo de sintomas, ela não é tão eficaz na melhora dos movimentos coordenados do braço e da mão, que afetam então as funções de alcance e pressão. Tensão. Então, novas terapias devem ser estudadas para, concomitantemente com a terapia farmacológica, melhorar esses desfechos. Uma das terapias estudadas, que é o foco desse trabalho, é a realidade virtual. Aqui tem uma definição simplificada dela, que é uma tecnologia que é um ambiente virtual, permitindo que o usuário interaja com esse espaço simulado por meio de dispositivos, proporcionando a sensação de estar presente em um mundo diferente do real. Entre as vantagens que a realidade virtual oferece, já comprovado pela literatura, é um feedback auditivo e visual, e alguns dispositivos até fornecem um dispositivo tátil, conforme o equipamento usado. Questão de modulação do exercício, questão de alta variedade de exercícios, sabendo realizar a programação de um jogo, infinitas possibilidades. Isso acaba por causar uma alta aderência e também o aumento da motivação durante o tratamento. Entre os diversos dispositivos de realidade virtual, um dos mais estudados para o tratamento do membro superior é o Lip Motion Controller. Tem até aqui esse dispositivo pequenininho, que é basicamente o que ele é. Tu conecta ele no computador, ele é duas câmeras infravermelhas que então escaneiam a mão do indivíduo e a partir do scanner da mão consegue realizar jogos, consegue mimetizar tarefas, etc. Aqui então eu deixei 3 artigos no qual usaram o Leap Motion na doença de Parkinson. Com estudos de viabilidade, se mostrou viável e demonstrou uma melhora, principalmente na destreza manual grossa desses indivíduos estudados. No ano de 2022, o nosso grupo publicou uma revisão sistemática no qual abordava vários equipamentos para o treinamento do membro superior na doença de Parkinson, principalmente no treino da destreza manual. Da maioria dos equipamentos, 90% usaram o Leap Motion Controller. Entre as conclusões do artigo, qual que é as vantagens e os contras encontrados nessa terapia? Os prós, como eu tinha até relatado antes, com outros dispositivos de realidade virtual, alta aderência, modulação do exercício, feedback, alta variedade de exercícios, aumenta a motivação, a possibilidade de usar em telereabilitação e um registro mais fidedigno do progresso do tratamento. Os contras encontraram foram a fadiga, o aumento da tensão, uma frustração ao obter uma baixa pontuação no jogo escolhido e um medo de usar a realidade virtual para alguns participantes e também, às vezes, a interferência do tremor parkinsoniano durante o protocolo de tratamento. Então, a realidade virtual tem se mostrado uma alternativa viável ação neurológica, com alguns estudos sugerindo eficácia superior até quando comparadas a outros tipos de terapia. Porém, uma grande lacuna que esses estudos apresentam é a falta da análise do impacto da idade dos sujeitos que utilizam as terapias. Aqui, então, temos 3 revisões sistemáticas do uso da realidade virtual na doença de Parkinson, não só de membro superior, mas considerando desfechos como equilíbrio, marcha, freezing, entre outros. Em todas as revisões, apresenta grande lacuna em relação à estratificação etária dos indivíduos estudados. Diversos estudos mencionam a alta heterogeneidade das amostras, como uma das principais limitações, indicando que os resultados devem ser interpretados com cautela. Mas por que considerar o uso da realidade virtual? Muitos indivíduos mais velhos podem apresentar dificuldades de adaptação à tecnologia. Além de limitações cognitivas podem impactar nos resultados, limitações físicas, experiências negativas prévias com tecnologia que acabam por causar traumas nesse novo mundo, nessas novas modalidades de tratamento, e também um baixo letramento digital de alguns indivíduos. Então, baixo letramento, pouco conforto de usar novas tecnologias.
Mas, apesar disso, estratégias de implementação, como programas de treinamento específico, suporte técnico contínuo e interfaces intuitivas, podem facilitar a inclusão digital e promover um ambiente de aprendizado adequado para essa população. Então, a justificativa do nosso estudo. O acometimento da destreza manual em indivíduos com doença de Parkinson é altamente prevalente e estratégias para o manejo desses sintomas se faz necessário. O uso da realidade virtual utilizando o Leap Motion Controller em indivíduos apresenta uma grande lacuna relacionada à ausência de dados que estratifiquem resultados por faixa etária. A idade é um fator que pode impactar diretamente a eficácia do tratamento envolvendo a realidade virtual, influenciando os resultados clínicos e as expectativas terapêuticas. O uso da realidade virtual no âmbito da repressão neurológica está em constante crescimento e um entendimento mais aprofundado sobre o tema se faz necessário. Então, o objetivo geral do nosso trabalho foi investigar a influência da idade em indivíduos diagnosticados com doença de Parkinson sobre a destreza manual grossa após um protocolo utilizando o Leap Motion Controller. Entre os objetivos específicos, além da destreza manual grossa, a gente se propôs analisar a destreza manual fina, o exame motor e aspectos motores das atividades de vida diária dos membros superiores, a qualidade de vida, a cognição, a função dos membros superiores nas atividades de vida diária, palmar, os efeitos adversos da exposição à realidade virtual e a usabilidade do sistema de realidade virtual após o tratamento. Entrando mais na parte da metodologia, ele foi aprovado, então, pelo Comitê de Ética da Fundação, tem um registro no Clinical Trials, e esse estudo segue as recomendações do Guia Consorte. Entrando agora nos critérios de inclusão. O principal, então, critério de inclusão são indivíduos com diagnóstico médico de doença de Parkinson idiopática, de acordo com os padrões do London Brain Bank. Os critérios de inclusão, a gente considerou indivíduos com idade entre 30 até 90 anos, que apresentaram um entendimento autorrelatado dos jogos no primeiro dia de familiarização à realidade virtual. Além disso, um ponto muito importante é que os indivíduos precisavam apresentar manual grossa medido pelos valores normativos do BBT. Eu não coloquei aqui os valores normativos porque cada idade tem um valor. Então, foi baseado nessa medida. Como critério de exclusão, foi excluído qualquer outra comorbidade neurológica ortopédica que impeça o movimento dos membros superiores, o uso do DBS e uma nota de corte igual ou abaixo de 24 pontos no Mini-Mental State Examination. Na caracterização da amostra, o que a gente incluiu? A idade, o gênero, a lateralidade, então o lado que começou os sintomas da doença de Parkinson, a mão dominante do indivíduo, a pontuação na escala de estadiamento do Hohenhar, que é uma pontuação que vai de 0 a 5 pontos, sendo uma maior nota um pior grau de estadiamento, a pontuação do PDRS-3, itens 3.4, por que itens 3.4 ou 6? Porque é os itens que avalia membro superior isoladamente. Então, a pontuação que vai de 0 a 24 pontos, com uma maior pontuação indicando o maior comprometimento dos membros superiores. Além disso, então, foi utilizada a pontuação do Mini-Mental Score, que vai de 0 a 30 pontos, com uma nota menor indicando pior comprometimento cognitivo. Nossa, uma... Questão dos instrumentos utilizados. Para aferir a destreza manual. Primeiro, começando pelo nosso desfecho principal, que é a destreza manual grossa, foi utilizado o teste Box and Blocks Test, que é basicamente a maior quantidade de blocos que é transportado de um lado para o outro da caixa em um período de 1 minuto. A pontuação se dá, então, pelo número de blocos transportados de um compartimento. A pontuação se dá, então, pelo número de blocos. Para a destreza manual fina, a gente utilizou o teste de 9 pinos, o Nine Hole Peg Test, no qual o indivíduo, então, tem que tirar os pininhos, colocar nos 9 buracos, e depois tirar dos 9 buracos e colocar de volta no compartimento ao lado. E a pontuação se dá tempo necessário em segundos para terminar a tarefa.
O exame motor dos membros superiores, além de ser uma parte da caracterização da amostra, ele entrou como medida de desfecho também. Então, o PDRS 3, dos itens 3.4 ao 6, que avalia o movimento de pinça, movimento de abrir e fechar as mãos e movimento de prono e supino do braço. Uma pontuação variando de 0 a 24 pontos, com maiores pontuações indicando menor desempenho motor. Para aspectos motores das AVDs nos membros superiores, foi o PDRS2, também utilizando apenas o item 2.4 ao 7, que avalia apenas membros superiores. Então, é uma dificuldade fala sobre dificuldades autorrelatadas pelo indivíduo em situações como comer, se vestir, realizar a higiene pessoal e escrever, com uma pontuação variando de 0 a 16 pontos, com maior pontuação indicando um pior desempenho. A qualidade de vida, a gente usou o questionário Parkinson Disease Questionnaire 39, o PDQ 39. Avaliar 8 dimensões da qualidade de vida do indivíduo, com uma pontuação variando de 0 a 100 pontos, com uma maior pontuação indicando a pior qualidade de vida do indivíduo. Para a cognição, a gente utilizou o MoCA, que avalia 8 domínios cognitivos, com uma pontuação variando de 0 a 30 pontos, com maior pontuação indicando melhor desempenho cognitivo. Para funções de membros superiores nas atividades de vida diária, a gente utilizou o TEMPA, que consiste na versão brasileira, consiste em 4 tarefas unilaterais, como, por exemplo, algumas das tarefas: manusear moedas, abrir um pote, destrancar uma fechadura, e são tarefas, então, bem específicas das AVDs. E a gente usou tanto a pontuação do tempo total, que é a mensuração do tempo necessário para realizar a tarefa, que é dada em segundos, quanto a graduação funcional, que é a qualidade do movimento para executar as tarefas, que é dado pelo avaliador, variando de 0 a 3 pontos, com uma maior pontuação indicando um pior desempenho na tarefa. Para força de preensão palmar, a gente utilizou o dinamômetro de preensão, que foi realizado com Jamar, e a gente utilizou tanto a força máxima de preensão quanto a força de endurance. A força máxima de preensão foi média 3 tentativas de força de preensão máxima, com resultado expresso em quilos, e a força de endurance, a gente pega a força máxima e reduz a 50% desse valor, e é o máximo que consegue ficar sustentando essa carga, com o resultado, então, expresso em segundos. Todos esses instrumentos foram realizados pré e pós-tratamento. Esses dois aqui, para efeitos adversos, que é o Simulator Sickness Questionnaire, então é um questionário usado para avaliar os efeitos adversos da exposição à realidade virtual, como tontura, o mal-estar geral, desorientação. Ele foi utilizado após o primeiro dia de familiarização com o dispositivo. Então, são 16 itens, pontuados de 0 a 3 pontos, com uma maior nota indicando mais efeitos adversos. Enquanto a usabilidade autorrelatada dos sistemas, a gente usou o questionário SUS, o System Usability Scale, que consiste em 10 perguntas que abordam diferentes aspectos da usabilidade, com uma pontuação variando de 0 a 100 pontos, com maior pontuação indicando melhor usabilidade. Então, a pontuação de todo o protocolo foi aplicado esse questionário de usabilidade. Quanto à realidade virtual, foi utilizado, então, o dispositivo Leap Motion Controller, com esses 4 jogos. Os jogos envolvendo tanto movimento unilateral, movimento de pinça, quanto jogos que envolvem ritmo bilaterais, os jogos que envolvem mais movimentos de alcance, de flexão de ombro, extensão de cotovelo. O protocolo, como é que ele foi constituído? Ele foi realizado durante 8 semanas, 2 vezes por semana. Então, ao todo, foram realizadas 16 intervenções. Quando o jogo ele era bilateral, as duas mãos ao mesmo tempo, era 6 minutos 6 minutos o jogo. Quando era o jogo unilateral, era 3 minutos uma mão, outra mão. Para intervalo entre os jogos, foi utilizado então 2 minutos para descanso. Então, ao todo, a sessão durava aproximadamente 30 minutos. Importante que os jogos que possibilitavam um avanço na dificuldade do jogo era utilizado conforme a capacidade
do voluntário. Aqui eu deixei 2 vídeos, vamos ver se roda. Só dá um ok aí, só ver se está rodando. Tá rodando, Arthur. Sim, Arthur. Sim. Tá. Então, esse primeiro jogo é basicamente para o treinamento da destreza manual, no qual bloquinhos têm que ser encaixados em robozinhos que ficam dançando e dificultando o jogo. Enquanto esse outro jogo, o indivíduo tem que controlar essa bolinha, então ele consegue acelerar, consegue frear, direita e esquerda, de obstáculos até o final do nível. Aqui exemplo de alguns jogos utilizados. Os voluntários, durante o estudo, seguiram seus protocolos de medicação e rotina de exercícios. As coletas foram realizadas 1 hora após a administração do medicamento. E as coletas foram realizadas em caráter domiciliar por 2 pesquisadores cegados quanto ao grupo do participante. Então, após essa triagem inicial, os voluntários foram divididos em 2 grupos, baseados na sua faixa etária. Um igual ou acima de 65 anos e o outro abaixo de 65 anos. Entrando na análise estatística, o cálculo foi feito a partir de um estudo piloto utilizando como desfecho o BBT. Então, aqui tem os valores de média e desvio padrão de cada grupo, no que resultou em 8 indivíduos por grupo. Foi adotado um poder de 90%, o alfa de 5%, o Shapiro-Wilk que foi usado para aferir a normalidade dos dados. As variáveis contínuas foram escritas em média e desvio padrão, e as variáveis ou média e desvio padrão ou mediano intervalo interquartil, dependendo da normalidade dos dados. Desfechos, então, com distribuição paramétrica, foi usado o teste T pareado na análise intragrupo e o teste T-student na análise intergrupo. Para as não paramétricas, foi utilizado o teste de Wilcoxon na análise intragrupo e o teste de Mann-Whitney na análise intergrupo. Um valor de significância menor ou igual a 0,5 foi adotado e um tamanho de efeito de Cohen foi descrito para valores significativos. Também foi utilizado de Spearman para determinar se há relação entre a variação do resultado do teste do BBT, pós-protocolo, e a usabilidade do sistema com a idade dos participantes. Partindo então para os resultados. Aqui está o fluxograma, do qual 20 indivíduos foram inclusos pelos critérios de elegibilidade e 4 foram excluídos porque, no fim, um apresentava outra síndrome parkinsoniana e 3 desistiam da intervenção pela falta de tempo de realizar as coletas. Então, 16 indivíduos foram alocados, 8 no grupo acima e igual de 65 anos e 8 no grupo abaixo de 65 anos. Foi realizado o protocolo e, após isso, eles foram reavaliados. Passando, então, para os dados, primeiro, de análise de participantes. A gente vê que no grupo acima de 65 anos, o grupo mais velho, a média de idade foi de 72,87 anos, enquanto no grupo mais novo, abaixo de 65 anos, a média foi de 57,2 anos. O grupo acima de 65 anos possuía mais homens do que o grupo abaixo de 65 anos. Quanto à lateralidade, os grupos eram iguais. Quanto à mão dominante, basicamente era constituída a amostra só por destros. Apenas um indivíduo do grupo mais novo era canhoto. Questão ao estágio de estadiamento da Roinhar, o grupo maior de 65 anos apresentou uma nota maior, então uma predominância do grau 3 na escala de estadiamento de Roinhar, enquanto o grupo mais novo apresentou um grau 2 nessa escala. Aqui é importante ressaltar que, apesar dessa diferença, o que talvez poderia influenciar, né, no resultado final da pesquisa, eu comentei antes, a gente utilizou
o teste do PDRS, o exame motor dos membros superiores, para ver se havia alguma diferença entre um comprometimento dos membros superiores antes do tratamento. E os dois grupos não tiveram diferença significativa em relação ao comprometimento dos membros superiores antes do tratamento. Aqui também tem o valor do Mini-Mental, no qual a gente percebe que o grupo mais velho apresenta um menor nível cognitivo do que o grupo mais novo, mas essa diferença não foi estatisticamente significativa. Tá, questão dos resultados. Vamos com calma agora. Primeiro, o desfecho principal. Arthur, usa o mouse, tá? Usa o mouse. Ah, tá, tu tá grifando. Tá, beleza, desculpa. Ah, tô grifando. Ah, então tá bom, tá certo, desculpa. Tá, começando pelo desfecho principal, que é o BBT. Ambos os grupos melhoraram. Tanto o grupo mais velho quanto o grupo mais novo melhorou na destreza manual grossa. Porém, na análise intergrupos, o grupo mais novo melhorou mais, com um tamanho de efeito alto, de 0,87 para a mão direita e 1,18 na mão esquerda. Para a destreza manual fina, medida pelo Nine Hole, apenas o grupo mais novo melhorou ambos os membros, enquanto o grupo mais velho melhorou apenas o membro direito. Inclusive, o grupo apresentou uma melhor significância estatística nos resultados. Porém, na análise intergrupo não houve diferença e por isso o tamanho de efeito não foi calculado. Tanto o PDRS-2 quanto o PDRS-3 não houve diferença significativa intragrupo ou entre os grupos pré-pós-tratamento. Quanto à qualidade de vida, também não houve diferença significativa pré-pós-tratamento e nem entre os grupos. Questão da cognição. Apesar, então, do grupo mais novo até ter melhorado os níveis de cognição, esse resultado não foi significativamente estatístico. Então, tanto os valores intra quanto entre grupos não foram. Passando para o TEMPA, que avalia, então, as atividades de vida diária. Apesar de ocorrer uma melhora no TEMPA total, o valor quase significativo acima de 65 anos, os valores não foram significativos tanto para o tempo total para realizar as tarefas, quanto na graduação funcional do TEMPA. Então, não houve diferença nem intragrupo ou entre grupos. Passando agora para a força, tanto a força de preensão máxima, que está descrito como grip strength, quanto a força de endurance, descrita como grip endurance. A força máxima de preensão, apenas o grupo mais novo houve uma melhora significativa no membro direito. Na análise grupos, foi então observado um tamanho de efeito de 1,19 com essa melhora do grupo mais novo. Porém, quando se fala de força de endurance, apenas o grupo mais velho melhorou para ambos os membros. Questão da usabilidade. O grupo mais novo obteve uma nota maior, então lembrando que a nota vai de 0 a 100 pontos. O grupo mais novo conseguiu uma nota maior, enquanto o mais velho obteve uma nota menor, e essa diferença foi extremamente significativa, com P menor que 0,01. Após isso, o que a correlação de Spearman destacou? Então, o teste de correlação de Spearman, ele destacou uma correlação negativa forte entre os deltas para ambos os membros e a pontuação do SUS. O que isso significa? Que quanto maior a idade do indivíduo,
menor será a melhora da destreza manual grossa após o protocolo com realidade virtual. E também, quanto maior a idade do indivíduo, menor a percepção de usabilidade do sistema relatado por ele. Além disso, nenhum efeito adverso foi relatado pelo questionário SSQ, para nenhum dos grupos. Então, os dois grupos zeraram esse questionário e nenhum efeito adverso foi constatado. Entrando, então, na parte da discussão. Retomando, o objetivo principal do nosso estudo foi analisar a influência da idade na destreza manual grossa após o protocolo de realidade virtual em indivíduos com doença de Parkinson. Uma maior melhora foi observada em indivíduos mais novos, tanto intra ou entre grupos. E o nível de melhora foi fortemente com a idade. Como eu citei antes, estudos já foram publicados na literatura mostrando que o Leap Motion Controller ele consegue melhorar a destreza manual grossa dos indivíduos com Parkinson. Porém, o nosso foi o primeiro estudo a mostrar a magnitude que a idade dos indivíduos tem nesses desfechos. Mas enquanto a destreza manual fina, que só o grupo mais jovem apresentou uma melhora em ambos os membros. Isso pode ser explicado principalmente pelos fatores dependentes da idade. Com o passar, então, da idade, os indivíduos mais velhos eles acabam por perder a função sensorial da mão. Tanto função tátil, uma função discriminativa, como também pode haver uma redução da interdependência dos movimentos dos dedos. Além disso, uma maior influência dos componentes cognitivos podem influenciar isso. Estudos mostram que o cognitivo ele afeta muito mais a destreza manual fina do que a destreza manual grossa. Além disso, também a literatura mostra que os testes do BBT para destreza manual grossa e os testes 9 pinos apresentam uma baixa correlação em populações neurológicas. Não é porque tu vai melhorar um teste que, consequentemente, tu vai melhorar em outro. São coisas distintas. Mas por que não melhorou as atividades de vida diária? Que nem eu comentei na tabela. Os valores para realização, o valor para a realização total o tempo necessário melhorou, mas não foi significativamente estatístico. E isso pode ser por fatores dependentes da especificidade da tarefa. As tarefas treinadas com o Leap Motion Controller, antes das propostas, como por exemplo no teste TEMPA e no PDRS-2, no qual avaliam, por exemplo, atividades de higiene, atividade de escrita, atividade de alimentação. E o que foi proposto com o Leap Motion Controller não apresenta um padrão motor diferente das testadas nessas ferramentas. Por isso, então, fica a recomendação de que sistemas de realidade virtual eles têm que ser objetivos para a tarefa proposta. Quanto à melhora da força, só relembrando, então, um aumento significativo da força máxima de preensão palmar em um dos membros só foi relatado pelo grupo mais jovem, enquanto o grupo mais velho aumentou apenas a força de endurance muscular na preensão palmar. Isso pode ser explicado por fatores dependentes do próprio envelhecimento muscular. É sabido que, com o passar da idade, até 40%, até a redução das fibras do tipo 2, que são fibras responsáveis por gerar essa força muscular máxima. Enquanto o envelhecimento ele tem menos impacto nas fibras do tipo 1, que são mais responsáveis pela endurance, pela resistência. Trazendo alguns dados da literatura, Fernando Gonzalez, ele, após 12 sessões com o Leap Motion Controller, também não foram suficientes para melhorar a força muscular em indivíduos com doença de Parkinson. Então, talvez um volume maior de sessões, 12, 16, também não foi suficiente no nosso caso, talvez um número maior de sessões possa impactar nesse desfecho. Quanto à melhora da cognição. Então, apesar de uma melhora significativa não ser percebida em ambos os grupos, o grupo mais velho apresentou uma média menor no score do MOCA. Citando aqui um estudo de Dong, ele relata que um dos maiores preditores para uma pior performance durante o uso da realidade virtual está relacionado a aspectos
da cognição e percepção, enquanto o estudo de Van Gilder encontrou uma correlação positiva entre os scores do MoCA e o nível de retenção após um treinamento de membros superiores em indivíduos com doença de Parkinson. Então, quanto melhor o score do MoCA, melhor a retenção da informação pós o treinamento. Então, a literatura também mostra que o nível de cognição ele se torna um ponto crucial para o treinamento dos membros superiores em indivíduos com doença de Parkinson. Quanto aos efeitos colaterais, nenhum dos grupos apresentou qualquer efeito colateral registrado pelo Simulator Sickness Questionnaire. Isso a literatura já está bem concisa que durante o uso de sistemas de realidade virtual não imersivo, que é no caso que a gente utilizou com óculos de realidade virtual, esses sintomas eles se tornam quase nulos. Então, esse dado bate com diversos achados da literatura. Quanto à usabilidade do sistema, indivíduos mais jovens apresentaram uma melhor usabilidade autorrelatada do sistema. E do sistema no questionário do SUS, o principal ponto que maior pontuou negativamente para o score final do SUS foi o item relatado à complexidade que os indivíduos mais idosos relataram ao usar o sistema. Essa falta de confiança ao utilizar o sistema de realidade virtual, ela pode impactar diretamente a performance dos membros superiores. Então, cabe os sistemas de realidade virtual serem sistemas cada vez mais simples e intuitivos, um treinamento específico para o uso do sistema, além de que a literatura já mostra que é muito importante o apoio de familiares e cuidadores no uso dessas novas terapias. Todos esses fatores podem impactar diretamente o resultado final quando é utilizado um sistema de realidade virtual. Entre as limitações do estudo, foi a falta de um grupo controle pareado por idade que utilizavam exercícios de cinesioterapia convencional. Então, 4 grupos pareados por idade, um grupo utilizando a realidade virtual, outro cinesioterapia convencional. Além disso, a gente não registrou respostas autonômicas durante o uso da realidade virtual, como, por exemplo, aumento de tensão, a variação da frequência cardíaca, são pontos interessantes que podem ser abordados em estudos futuros. Além disso, a gente não usou um sistema de realidade virtual específico para a tarefa. Isso, os próximos estudos, seria interessante a utilização de diferentes tipos de imersão em realidade virtual, diferente de um sistema de realidade virtual não imersivo que foi utilizado nesse estudo. Como conclusão, então, indivíduos mais jovens com doença de Parkinson apresentam uma maior melhora na destreza manual grossa após um protocolo com Leap Motion Controller, quando comparado a indivíduos mais velhos. Quanto à destreza manual fina, apenas o grupo mais jovem apresentou resultados positivos significativos em ambos os membros. Além disso, uma melhora na força máxima de pressão palmar no grupo mais jovem e uma melhora na força de endurance da pressão palmar no grupo mais velho foi observada. Um ponto importante é que a idade se mostrou altamente correlacionada com a usabilidade do sistema e o nível de melhora na destreza manual grossa pós-tratamento. Muito bem, Arthur. Para mim aqui deu 38. Meu Deus, pensava que tinha sido tão rápido. Não, foi bem, foi Eu bem. pensava que ia dar uns 20 minutos, tá? Não, foi bem. E tu deu uma boa contextualizada assim no início ali. Acho que ficou bem, até porque você tem tempo, né? Então dá para deixar toda aquela parte inicial ali da introdução. Mas tá muito bem, Beleza. falou muito bem, muito calmo. O único detalhezinho assim, não lê a justificativa, tá? Tu leu tua Muito texto? justificativa? Não, Muito texto? tu leu a justificativa. Fala a tua justificativa. Tá, beleza, tranquilo. Tu melhor do que ninguém sabe o porquê que tu fez esse trabalho. Então, assim, é só mais isso assim que me chamou a atenção. O resto eu gostei muito. Muito bom. Ótimo. Vamos abrir para o pessoal.
Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Entenderam tudo? O que ficou faltando? O que não ficou? Tem bastante dados, então, assim, Fê, o que eu apresentei hoje é mais resumido do que o último que foi enviado, tá? Eu fiz aquela enxugada de dados que eu falei que seria legal fazer para não ficar muita coisa. Eu acho que ficou bem, Arthur. Acho que ficou Ah, bem. Lorena. Oi, Arthur, boa noite. boa Parabéns noite. pelo teu trabalho. Gostei muito da tua apresentação, a tua justificativa que nem a tua justificativa não, a tua introdução que nem a Fernanda falou, estava muito boa. Assim, no início parecia que eu não ia entender direito o teu protocolo, mas assim tu conseguia explicar bem direitinho. Só uma sugestão, assim, a primeira, ali na tabela dos resultados, quando tu apresenta os resultados, tu tem o teu desfecho primário, né, que é a motricidade grossa. Não sei se, de repente, seria mais interessante separar dos desfechos secundários para dar mais ênfase a, ao desfecho primário e, enfim, só uma sugestão, assim. E queria saber se tu não tem gráficos também para gente, para ilustrar os teus resultados. Questão da tabela, é que essa tabela que está no artigo foi praticamente copiada e colada do artigo. Eu posso destacar esse ponto. Não sei, acho que seria interessante tu deixar o BBT mais destacado, porque nem tem razão, é o desfecho principal. Quanto aos gráficos, a gente ia colocar na correlação de Spearman, só que apesar de ter dado uma correlação muito forte, os dados não foram lineares. Então, aquela reta bonita do gráfico, então, em um desfecho deu, mas não valia a pena botar o gráfico. Mas eu não alguma outra sugestão de gráficos podemos pensar. Não sei, como eu não vi, né, os gráficos, eu fiquei pensando se às vezes de repente seria mais fácil visualizar ou entender melhor. Sim, sim. E assim, tu falou o nome de cada teste, assim, e eu não conseguia me lembrar, às vezes, qual era tipo, o nome do teste, para que ele era utilizado, assim, de Sim. repente, eu não sei, ele tem 40 minutos, Fê, para apresentar, né? 40 minutos, aham. Deu bem certinho, né? Mas tu diz na hora dos resultados, na hora da tabela dos resultados, que não deu para identificar do que era o Assim, quê? só para relembrar, não sei se eu estou Sim, com sim. problema de memória. Não, é que nem Sim, quem não, não porque... está acostumado a esses Exato. instrumentos, são bastante instrumentos, né? É, Às vezes, falar rapidinho, Arthur, então esse teste aqui, o BBT para motricidade grossa, fala assim Entendi. rapidinho, só dá uma Sim, puxada para de novo. relembrar. Quem não realmente, são bastante testes, né? Eu acho que dá para, mas isso eu acho que é só uma questão de é, fala ali na hora, tu puxar de novo um pouco, sabe? Mas tu Certo. explora bem as tabelas, assim. É que geralmente, Lorena, esses dados a gente geralmente coloca em tabelas, e como é muita coisa, e aí repetir em gráfico de novo, não sim, vai bem. sim, para analisar o que um ou outro, né? Então, Já, assim, geralmente são dados que são colocados em tabela, né? Porque senão uhum, o gráfico ele fica muito grande, e aí o gráfico ele não te dá um número real, assim, né? Então, geralmente, assim, quando tu faz esse claro. tipo de análise estatística, o ideal é que apareça o dado ali certinho, né? Uhum, Tá. tá bom, tá bom. Parabéns. Obrigado. Kátia. Oi, vou dizer o que eu consigo falar, já que estou acompanhada aqui com minhas anotações no pintinho amarelinho. Mas vamos lá. Arthur, que legal desse tua apresentação, tá? Abri ali no caderno, só que agora realmente não lembro se foi a apresentação para o grupo da tua ideia ou da qualificação. Tem a data ali de março de 2022, e agora vendo tu concluir a etapa. Teve uma alteração, o tema era um outro, teve uma alteração no meio do caminho, não era bem. Foi do projeto isso? Foi do Foi do projeto? projeto, foi do projeto. Ah, mas legal. Logo temos um mestre aí. Assim, o que eu tenho para dizer que tá legal a tua apresentação, acho que tu tem domínio do assunto, então tu vai falando de uma
tranquilidade, assim, do jeito assim que realmente tu domina o assunto. Mas o que eu tenho para colocar para ti, que eu achei que talvez na introdução, já que o teu desfecho principal é a destreza manual grossa, talvez alguma coisa assim do o que é a destreza manual, ou talvez o que é a destreza manual grossa, o que ela envolve, porque ficou muito nos sintomas motores dos membros superiores, mas eu senti falta talvez de alguma coisa explicando o que é essa destreza manual. Não sei. Eu botei aquela frase que assim, que é destreza manual. Talvez alguma coisa que diferencie, né, a destreza grossa da fina, sim, já que é o teu desfecho. Tá, sim. E aí eu não sei se na apresentação que ficou assim, mas dá uma olhadinha se no teu artigo mesmo, na parte das tabelas ali, depois aparece na legenda um asterisco e o hashtag. Aí, no primeiro momento, eu olhei assim, o que será que é, né? Depois eu vi que tinha outro, não sei se eu... o asterisco era para dados normais, né? Como é de padrão, e o jogo da velha era para dados não normais. Eu tava falando a tabela, daí na última eu me esqueci de falar o que era cada um. Mas, nem só por explicar o que é, mas na verdade eu não sei se é na apresentação que acaba ficando menor, eu tive dificuldade de diferenciar um do outro, mas eu não sei depois no artigo se talvez aumentar um pouquinho. Sim, só um detalhe assim mesmo. Uhum. E acho que no mais é isso. Parabéns. Obrigado, Katia. Depois na apresentação. Obrigado. Muito bem, Camila. Oi, Arthur. Primeiramente, parabéns pela tua apresentação, muito boa. Obrigado. O que eu tenho para dizer, assim, que eu senti falta durante a apresentação, seria, assim, metodologia, como destacar, chegou agora a parte que tu vai falar da metodologia. Pelo menos eu não percebi, assim. E daí, o tipo do estudo, bem assim, o meu estudo né, o tipo, e também na parte de recrutamento dos pacientes, como que eles foram recrutados, da onde que tu tirou eles, como que foi o recrutamento dos pacientes, assim. E achei interessante, ficou bem redondinho no final, 8 para cada grupo. Mas, enfim, pode acontecer, né? Mas eu achei bem interessante isso ter acontecido. Mas é isso, e o resto, assim, sem palavras. Tu apresentou muito bem, a apresentação tá maravilhosa. Parabéns, viu? Faltou do recrutamento dos pacientes. Uhum. Dado a partir de uma lista prévia de contatos. Tati. Oi, Arthur, parabéns, assim, achei muito clara, eu adorei teus slides com fundo branco, assim, ficou muito bom. Eu tava falando com a Fê disso, porque eu gosto de fazer assim, mas eu vejo uma apresentação com os slides todos pomposos, assim, daí não sei se no dia eu vou mudar, vou deixar esses, não sei ainda. Eu achei bom. Eu gosto assim também. Assim, para mim ficou muito claro, os instrumentos eu também entendo, assim, né, então, acho que tu explicou bem os instrumentos, só na parte ali da caracterização ali dos critérios de inclusão, tu fala do ROIAR, nos resultados tu fala, né, até 3, mas na apresentação ali nos critérios tu não comenta a respeito disso. Verdade. Só esse detalhe. Do mais, assim, ó, perfeito, parabéns. Obrigado, Tati. Show. Obrigado. Muito bem, Arthur. Pequenos detalhezinhos, mas no geral acho que o trabalho tá bem redondinho, né? Era ROIAR 1 a 3, tá? Por curiosidade do pessoal. E os slides também, Arthur, eu achei bem bons, assim. Eu também não sou muito de pomposidades, acho bonito quem faz, enfim, mas eu também. E ficou bem limpo, bem direto. Acho que tá legal. Ótimo.
Eu acho que só assim, que nem eu como te falei ali na parte da justificativa, não tem necessidade de colocar tudo aquelas frases, ficar lendo. Então, coloca alguma coisa que lembre ali, um item e pronto. Fica mais Beleza. limpo ainda. Isso, gente. Mais alguém? Muito bem, muito bom. Foi muito bom mesmo. Segunda que vem a gente tem a apresentação da Franciele, que é mais um TCC. É o treino, então, da apresentação do TCC dela. Não se esqueçam, dia 29 e 30, a gente tem o evento do PPGCR, é importante vocês participarem, todos participarem, né? Quem ainda não é aluno, enfim, pode se inscrever também, não tem problema, gente, tá? Eu acho que é um momento para vocês irem conhecerem todo, a gente vai ter toda uma parte das linhas de pesquisa, o que os pesquisadores estão trabalhando, enfim, é um momento legal, assim, até para a gente conhecer os colegas, enfim. E não esqueçam também de preencher o Google Forms, acredito que a maioria também já preencheu, tá? Então, são tudo coisinhas, porque agora a gente vai ter que preencher a plataforma Sucupira, agora no final do ano, o Luiz Henrique e eu, que vai dar a nota do nosso PPG agora, né, para o próximo ano, assim, isso é muito importante para todos nós como professores e vocês como alunos, assim, então a gente está almejando subir de nota e é uma trabalheira do cão, assim, tá? Dentre elas está a rigorosidade de se cumprir os prazos, né, então, assim, vamos ficar de sobreavisos. Essa coisa dos prazos, ela foi liberada um pouco por causa da pandemia, e bababá, enchente, mas agora a rigorosidade está voltando, tá? Então, né, isso é uma coisa assim que para o próximo ano eles vão vir com tudo assim para a gente cumprir os prazos, porque isso também repercute diretamente na nota do programa, tá? Então, quem está aí, quem está entrando, né, tem que sempre estar preocupado com isso aí, tá? Acho que é isso que eu tinha mais de recado. Mas tá ótimo, tá? Super preparado aí, 1 mês para defesa. Então agora só termina o documento, Sim, te envio daí. me envia para daí a gente já, né, fazer o encaminhamento para a banca e prontinho para defender. Beleza. Presente do Papai Noel. Finalmente, né? Finalmente. É. Mais alguém quer falar? A Camila, acho que tu já tinha falado, né, Camila? Tu quer falar de novo? Não? E a Fran, tu quer falar? Prof, vai ser na quarta, não? Dia 27. Não sei, desculpa, Isso. Então você tá lá no grupo que é na quarta, Desculpa, Fran. Eu Tava tava de certeza. acostumada na segunda, eu pensei que fosse segunda também. Não, mas é seguindo o cronograma lá, tá? Tá bem. Tranquilo. Então, acho que é isso, gente. Se alguém quiser falar comigo, eu tô à disposição, tá? Senão a gente encerra a nossa reunião de hoje, tá? Obrigada pela presença de todo mundo aí. E qualquer coisa é só entrar em contato. Prof, se tu puder ficar um pouquinho, é bem rápido.